Olá a todos, sejam bem-vindos, saudações fraternas. Aqui nos encontramos para darmos continuidade ao nosso Evangelho Lar online do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Conosco hoje, além de mim, Vânia, teremos Norma e Paulo César. E para nós iniciarmos esse momento do Evangelho em nossos lares, em que Jesus está entre nós e a direção espiritual está presente para nos amparar, nos intuir e para que o nosso lar seja envolvido em bênçãos de paz e amor. Então vamos iniciar com a prece de abertura. Mestre Jesus, com os corações agradecidos por tudo que temos recebido, pelas oportunidades de aprendizado e serviço no bem, pela nossa família, aqui estamos, Senhor, para mais um Evangelho no Lar online. Que seus ensinos e sua vivência de amor possam calar fundo em nossos corações, nos conduzindo à nossa transformação moral, tão necessária para que nós conquistemos a paz, a felicidade. Mestre Jesus, pedimos em favor de toda a humanidade encarnada e desencarnada, de todo o planeta Terra, de todos nós, trabalhadores do bem, que possamos cumprir e vencer os desafios diários de nossa jornada evolutiva. E assim, Senhor, em teu nome, nós iniciamos o Evangelho desse dia, passando a palavra para nossa irmã Norma, que vai iniciar o capítulo 4, que é Ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Olá, Norminha, seja bem-vinda. Olá, queridos irmãos. Vamos então iniciar o nosso estudo com o item 1, não é? Jesus, tendo vindo para as cercanias de Nazaré de Filipe, interrogou os seus discípulos e lhes disse: Que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Que dizem que eu sou? Eles lhe responderam: Alguns dizem que sois João Batista, os outros Elias, os outros Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse: E vós outros, que dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, lhe disse: Vós sois o Cristo, o Filho de Deus vivo. Jesus lhe respondeu: Sois bem-aventurado, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem a carne, nem o sangue que vos revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 17, São Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30. Então, queridos irmãos, neste primeiro parágrafo do capítulo, a gente já vai vendo que ele vai tratar dessa dúvida que permeava ainda na cabeça dos judeus sobre o que era a ressurreição para eles, não é? Então, nós não vamos nos deter muito nesse aspecto, porque vai ser muito bem explicado no final, no item 4. Mas achei muito interessante nós nos debruçarmos na parte final deste parágrafo, quando Jesus perguntou a Pedro, não é, quem que Pedro achava que ele era? E Pedro disse que ele era o Cristo, Filho de Deus vivo. Aí, olha o que Jesus responde: Sois bem-aventurado,
porque não foi nem a carne, nem o sangue que nos revelaram, que vos revelaram isso, quer dizer, ninguém encarnado na matéria, mas meu Pai que está nos céus. Jesus também nos falou que a doutrina espírita, que ele chamou de o Consolador Prometido, nos traria maiores esclarecimentos. Então, como se dá essa comunicação do alto conosco, não é verdade? Nós vamos nos fazer valer de uma nota de rodapé, de uma questão de Livro dos Espíritos, a questão 188, na parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. Ali nós encontramos uma pérola que nos esclarece como se dá essa comunicação do alto para nós. Diz assim um trecho dessa nota: o Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião de espíritos superiores, os quais, de lá, irradiam seus pensamentos para os outros, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio do fluido universal. Então, considerado do ponto de vista da sua constituição física, a espiritualidade continua a falar nesta nota. O Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis como que estariam em situação análoga, ou seja, a energia do pensamento do Pai passa por espíritos superiores, meus irmãos. São os Cristos planetários. Eles servem como transformadores de voltagem dessa energia para que ela consiga chegar até nós. Assim, a comunhão espiritual de Pedro como discípulo do Mestre, aquele discípulo que tinha, assim, total fé na pregação do Mestre, na figura que ele representava, não é? Então, é que propiciou ele sintonizar-se com a inspiração divina, entendeu? E assim ele pôde entender, por percepção espiritual, que o Mestre Jesus era o Filho de Deus vivo, né? Agora, os esclarecimentos espirituais não cessaram com a codificação espírita. Eles continuaram a aparecer. E assim, nós vamos ter no livro O Sublime Peregrino, psicografia de Hercílio Mais, pelo espírito de Ramatiz, no capítulo 5º deste livro, que o Cristo planetário é uma entidade arcangélica, enquanto Jesus de Nazaré, espírito sublime e angélico, foi o seu médium mais perfeito na Terra. Quer dizer, a clareza de percepção do Mestre com as inspirações que vinham do alto era de tamanha grandeza que lhe permitia dizer-nos: eu e o Pai somos um. Agora vamos avançar. Nós vamos ver que os 2 próximos itens, todos vão estar relacionados a esta forma confusa que o povo judeu da época do Mestre entendia a ressurreição, que é o que a doutrina espírita nos chama de reencarnação. Item 2. Entretanto, Herodes, o tetrarca, ouvindo falar de tudo que Jesus fazia, seu espírito estava em suspenso,
porque uns diziam que João tinha ressuscitado de entre os mortos, outros que Elias tinha aparecido, e outros que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: Eu fiz cortar a cabeça a João, mas quem é este de quem ouvi falar tão grandes coisas? E ele tinha vontade de vê-lo. São Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15, São Lucas, capítulo 9, versículos 7 e 9. Neste trecho, não é, do Novo Testamento de Jesus, a gente vai relembrar que Herodes fez cortar a cabeça de João. Por que que ele fez isso? Porque João Batista, ao saber que ele havia desposado a esposa do irmão dele, disse para Herodes que não te é permitido ter a mulher de teu irmão. Então, a Herodíades, que era a esposa, pegou o verdadeiro ódio de João. Mas o Herodes, ele respeitava João, segundo o Evangelho nos diz. E ele respeitava, sabendo que João era um homem justo e santo. E ele protegeu João inicialmente, que ela queria matá-lo. E quando ele ouvia João falar, ele sentia-se embaraçado. Mas mesmo assim, de boa mente, ele o ouvia. Quer dizer, era muito confusa ainda os esclarecimentos para eles, não é? Mas aí a Herodíades aproveitou-se da festa natalícia do marido, que foi dado um grande banquete, não é? Colocou a filha para fazer uma dança ali com muita sensualidade. Então, ao término da apresentação da moça, ele falou para a moça assim: o que você quiser, eu te dou de presente. E aí ela foi perguntar à mãe o que dava, e a mãe falou a cabeça de João Batista. Herodes, ele ficou entristecido, mas ele não podia, por orgulho, ficar mal na frente dos convivas ali, que o ouviram fazer a ela a promessa que o que ela pedisse ele cumpriria. E assim ele mandou que o João fosse sacrificado, cortando-lhe a cabeça. Por isso, ele ficou confuso quando ele soube que alguns diziam que era João, que ele falou, mas eu mandei cortar a cabeça de João. E aí é mais uma confirmação dessa confusão, né, no povo judeu. E o último item que me coube trazer, após a transfiguração, seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que, pois, os escribas dizem que é preciso que Elias venha antes? Mas Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve vir e restabelecer todas as coisas. Mas eu vos declaro que Elias já veio e não o conheceram, mas o trataram como lhes aprouve. É assim que eles farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes havia falado. São Mateus, capítulo 17, versículos 10 e 13, São Marcos, capítulo 9, versículos 11 e 13. Então, a transfiguração foi um episódio narrado no Novo Testamento, não é? Em que Jesus é transfigurado, ele se torna radiante no alto de um monte. Ele tinha subido para esse monte na companhia de Pedro, Tiago e João. Quando se deu esse fenômeno dele ficar assim, do perispírito dele iluminado, né? Aí apareceram Moisés e Elias com tamanha nitidez ao lado do mestre, que
e começaram a conversar com o mestre, que Pedro falou para Jesus se ele queria que ele fizesse 3 tendas, que ele armasse 3 tendas para abrigar o mestre, Moisés e Elias. Mas mal ele tinha acabado de fazer essa pergunta para Jesus, aí estrondou uma voz do alto que dizia: Este é o meu filho, eu o amo muito e ele me dá muita alegria. Ouçam-no. Eles ficaram com medo. Ajoelharam-se os 3 apóstolos. Aí Jesus disse-lhes: Levantem-se, deixem de ter medo. Quando eles olharam novamente na direção do mestre, eles não viram mais ninguém além de Jesus. E aí, ao descerem do monte, Jesus pediu que não dissessem nada a respeito do que viram, até que o Filho do Homem tivesse sido ressuscitado dos mortos. Então é isso, meus irmãos. Gradualmente, o nosso Mestre foi nos preparando para as verdades esclarecedoras do Consolador prometido, que viria no tempo que a humanidade estivesse amadurecida para receber esses conhecimentos. E é sobre isso que o nosso irmãozinho Paulo vai tratar no capítulo, no item 4 desse capítulo. Paulinho, a palavra é sua, querido. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs. Desses 3 itens, a Norma explicou muitas coisas e o Evangelho vai dar o retoque final. Ressurreição e reencarnação. Parece que é o mesmo fenômeno, mas existem particularidades. A ressurreição existe? Sim. Se formos nos ater ao que é ressurreição, é renascer no mesmo corpo, ela existe, e foi o que aconteceu com Lázaro. Se formos falar em renascer em outro corpo, aí é preciso acreditar numa doutrina que não foi o Espiritismo quem criou, que já existe no mundo, no Oriente, há muito tempo. Tem outras crenças, acredita que nós podemos retroagir, dentro da escala animal, da escala hominal. E vamos ver, então, o que o Evangelho tem para a gente. E a gente vai tecer alguns comentários ao final. Ressurreição e reencarnação. A reencarnação fazia parte dos dogmas judeus, sob o nome de ressurreição. Só os saduceus, que pensavam que com a morte tudo se acabava, não acreditavam nela. Então, os saduceus eram materialistas. Lembram daquelas notinhas históricas que nós estudamos lá no início? Saduceus, fariseus, essênios, todos fazem parte da sociedade judaica. A ideia dos judeus sobre esse ponto, assim como muitos outros pontos, não estavam claramente definidas, porque eles só possuíam noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Que a alma, ou espírito encarnado, e sua ligação com o corpo, a doutrina espírita, através dos seus mensageiros que viriam depois de Kardec, como Chico Xavier, que nos trouxe diversos livros com muitos conhecimentos, particularmente a série André Luiz, que vai explicar em detalhes, para aqueles que quiserem se aprofundar, como é essa ligação da alma com o corpo, que começa desde a fecundação. Eles acreditavam que
Um homem que morreu podia reviver, sem compreenderem com precisão a maneira pela qual isso podia ocorrer. E designavam pelo nome de ressurreição o que o Espiritismo chama mais acertadamente de reencarnação. Efetivamente, a ressurreição faz supor retorno à vida do corpo que já morreu, o que a ciência demonstra materialmente ser impossível. E a doutrina espírita também é ciência. Principalmente quando os elementos desse corpo já foram há muito tempo dispersos e absorvidos. Do pó viestes, ao pó voltará. Voltaremos a isso. A reencarnação é o retorno da alma ou espírito à vida corporal, mas em um outro corpo, novamente formado para ela, que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim ser aplicada a Lázaro. E quem foi Lázaro e quem foi Elias? Vamos ver. Mas não a Elias, nem os outros profetas. Portanto, se João Batista era Elias, conforme se acredita, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João tinha sido visto criança e seu pai e sua mãe eram conhecidos. João poderia ser Elias encarnado, mas não ressuscitado. Primeiro, essa questão que já está aqui, Quem foi Elias? Elias foi um dos profetas do Velho Testamento. E ele reencarnou como João Batista para ser o precursor da vinda de Jesus. E Elias faleceu, seu corpo foi deteriorado. E o que acontece, que a doutrina espírita explica, juntamente com a ciência, que aquilo que já morreu e perdeu a sua energia de ligação não tem como ser religado. Lázaro, ao contrário, que a passagem está em João, capítulo 11, quem quiser ver depois com mais calma, eu vou ler aqui 2 trechinhos só, rapidamente. A morte de Lázaro. Havia um homem chamado Lázaro, ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. E aí ele vai. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus, Jesus, seja glorificado por meio dela. Seguindo. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Então, o que aconteceu na realidade com Lázaro, que muitos irmãos nossos cristãos, católicos, protestantes, acreditam que houve uma ressurreição, que ele voltou à vida. Voltou à vida, sim, porque ele não se desprendeu do corpo. Ele estava adormecido em estado de catalepsia. A nossa ligação com a alma, que vai falar a série de André Luiz, nós somos formados por múltiplos campos de energia. O corpo físico e material, que vemos, o duplo etérico, o corpo astral, o corpo mental, é a chamada
são chamados corpos energéticos que compõem o nosso todo. Esses corpos têm uma energia de ligação que somente quando ela é desgastada pelo uso, pela idade, pela atividade de uma maneira geral, o nosso espírito vai como que afrouxando laços. E aí, quando esses laços estão todos soltos, esses nós, o espírito deixa o corpo. E o corpo, né, nosso corpo, é formado como o dos animais, das plantas, ele tem os mesmos elementos. Ele tem carbono, ele tem oxigênio, ele tem nitrogênio, né, ele tem hidrogênio. E tudo isso é desarranjado quando a energia vital que todos nós temos, ela deixa de ter aquela força quando ela chega a seu termo, a seu fim. E por isso que Lázaro é considerado como que tivesse tido uma ressurreição, porque ele estava apenas adormecido, em estado cataléptico, né? Ele tinha catalepsia, que é uma doença que deixa um fenômeno que deixa o espírito com a aparência total de ter desencarnado. E aqui, aí que temos Lázaro, né? E Elias. Elias não. Elias desencarnou de fato. Renasceu em outro corpo, através de uma nova vida em que ele veio para cumprir aquilo que ele havia prometido. A ciência demonstra ser materialmente impossível a ressurreição daquele espírito que já se desligou do corpo. Todos os seus laços já foram desligados. Não há retorno. Então, imagine, aqueles que creem na ressurreição e que realmente desencarnaram, estão nos planos espirituais, estão nas colônias, adormecidos, aguardando o dia do juízo final. Porque os nossos irmãos cristãos que acreditam nessa doutrina como princípio de tudo, eles ficam dormindo. Existe uma passagem de Paulo de Tarso em que ele fala: aqueles que estão adormecidos no Senhor acreditam que no dia do juízo final todos os seus corpos serão refeitos. Imaginem só, os corpos que já foram decompostos e as suas matérias orgânicas já foram totalmente exauridas. O que é do corpo é material. E o que é do espírito, provém do espírito, é do espírito. Então, é necessário, nesse ponto, nesse capítulo, que é um capítulo muito técnico, porque isso não é só um ponto de fé, é um ponto em que a ciência entra para esclarecer e para explicar, a ciência espírita, a ciência material, para explicar que a reencarnação é cientificamente o que existe. E a reencarnação, a partir do momento em que nós soubermos exatamente o que é a ressurreição, foi com Lázaro, que estava ainda no corpo, e o que é a reencarnação, que é o retorno, e acreditarmos nisso, muitas coisas que Jesus falou, muitas matérias de que trata o Evangelho, principalmente aquelas
ligadas à dor, ao sofrimento, explicações que parecem não retratar a justiça de Deus, elas passarão a ter explicação, porque a reencarnação é a possibilidade que Deus nos dá de, numa nova vida, numa nova existência, aprendermos aquilo que ainda não aprendemos. Nós temos muito a aprender. E uma vida seria insuficiente para adquirirmos as virtudes que nos farão sermos cada vez melhores, chegarmos cada vez mais perto dessa perfeição a que Jesus nos convida. Bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, os misericordiosos, porque tudo isso são virtudes que nos levarão à perfeição. E fazer dessa máxima: ninguém poderá rever o reino de Deus se não nascer de novo. Então é preciso nascer para aprender, nascer para se educar espiritualmente, nascer neste mundo e em tantos outros mundos da existência do Pai. E agora, meus irmãos, vamos ao nosso momento de fluidificação da água com a nossa irmã Vânia. Fiquem em paz. Então vamos então para o momento da magnetização da água, que deve ser tomada 3 vezes ao dia, uma quantidade referente a uma xícara de café, 30, 50 ml, e que essa água contém os elementos fluídicos que vão nos assegurar mais tranquilidade, mais equilíbrio orgânico, psíquico e espiritual. Então, endereçamos nesse instante, através do pensamento, o pedido a Jesus, médico das almas, para que nós possamos receber, nesse instante, na água que está à nossa frente, seja num cálice, numa caneca, num copo, numa jarra ou numa garrafa de vidro, mas que sejam colocados os fluidos de que necessitamos para nos sentirmos fortalecidos, harmonizados, para prosseguirmos em nossa jornada evolutiva. Mestre Jesus, com as mãos sobre o recipiente, nós pedimos nesse instante e também oferecemos o melhor de nós, a fim de que todas essas substâncias que a farmácia terrena ainda não conhece, que elas possam ser colocadas para nos auxiliar em nossas necessidades. Mestre Jesus, sê conosco hoje e sempre, Senhor, para que nós nos sintamos fortalecidos, encorajados para os desafios que nos aguardam. E assim, com os corações agradecidos por mais essa oportunidade do Evangelho no Lar Online, em que nós estamos rememorando o Evangelho de Jesus, mas sob o ponto de vista da doutrina espírita. Que esse Evangelho nos auxilie a nos tornarmos criaturas melhores, que nos fortaleça os bons propósitos para que nos empenhemos em nossa transformação moral, que nos conduzirá a novos planos. Que todos nós, Senhor, e em todo canto onde houver dor, miséria, dificuldade, desânimo, tristeza, fome, enfermidade,
que todos possam ser envolvidos e amparados pelo seu amor. Que as equipes espirituais envolvam a todos, aliviando-lhes a dificuldade, trazendo-lhes o conforto para a alma. E assim, Jesus, com os corações agradecidos por mais essa oportunidade, nós encerramos o nosso Evangelho Lar de hoje, agradecendo a direção espiritual que nos orienta, que nos intui, que nos fortalece para essa realização. Que assim seja, graças a Deus. E aí nós vamos fazer o convite para você que ainda não começou a fazer o Evangelho no Lar, que estabeleça, né, um dia, um horário certo, para que você possa acender em seu lar a luz da fé raciocinada, da esperança, na certeza de que esses breves momentos nos refazem as forças, o bom ânimo, para os desafios que todos nós temos diariamente, a fim de que a nossa jornada evolutiva tenha êxitos e que nós estejamos firmes nesse propósito. Poderão acontecer imprevistos, poderão acontecer viagens profissionais, enfermidade de você ou de alguém da família, mas com boa vontade e perseverança, tudo poderá ser contornado. Por quê? Desde o momento em que decidimos fazer o Evangelho em nossos lares, uma equipe espiritual é designada para nos proteger, nos amparar, nos intuir. E vale lembrar que a realização do Evangelho em nossos lares representa uma luz que se irradia por todo o quarteirão. Então, veja que, além de trazer o benefício para nós, para nossos familiares, por aqueles a quem pedimos, para quem pedimos em nossas preces, poderão alcançar também os nossos vizinhos. Né? Então, é uma rica oportunidade de nós fazermos o bem para nós mesmos e para os outros, através desse encontro semanal. Muita paz para todos, e eu passo a palavra para o Paulo para os convites finais. Queridos irmãos, queridas irmãs, o convite da nossa irmã Vânia está feito e reproduz a vontade do Mestre, né? Que aqueles que ainda não fazem o culto, o Evangelho no Lar, possam vir a fazer. E amanhã nós teremos 2 estudos, um às 5 horas, que vai falar das obras de André Luiz, e outro do Livro dos Espíritos, às 18 horas. Também nosso grupo dispõe de uma equipe de prece e irradiação, todas as terças-feiras. Encaminhe o nome e o formulário será enviado para vocês, para que possam tomar as devidas providências, para que o nome possa estar do seu ente querido, esteja encarnado ou desencarnado, receber a força dessa irradiação, dessa oração do nosso grupo. Então, muito obrigado por estar conosco. Foi muito bom estar com vocês, falando do Evangelho do Nosso Senhor Jesus, e até o nosso próximo encontro. Fiquem todos em paz.